votado mais de uma vez em locais distintos de votação. Contagem não adotou o sistema de sessão local único. A demanda inesperada, não se esperava tantos eleitores. Na verdade, Contagem, proporcionalmente às outras cidades, teve mais eleitores comparecendo à sessão, proporcionalmente à população. Então nós tivemos filas intermináveis nos locais de votação. O eleitor ficou 2, 3 horas esperando para votar, uma votação facultativa. Quer dizer, é um desestímulo ao exercício da cidadania você não criar mecanismos para poder facilitar o voto. As sessões eleitorais tiveram um atraso de até 3 horas em alguns locais de votação. Ninguém espera votar 3 horas e fazer uma facultativa. Nós temos resultados que poderiam ter sido outros se essas pessoas tivessem conseguido votar. Se não bastasse isso, o período eleitoral de votação foi prorrogado em 1 hora. Agora, essa informação foi passada aos candidatos já lá no final do período de 1 hora. Mas algumas candidaturas tiveram acesso às informações e conseguiram fazer comparecer com o eleitor nos locais de votação. E aí nós entendemos que aconteceu o 4º ponto, a desproporcionalidade entre as candidaturas. E eu acho que isso é fundamental. Nós tivemos 140 candidatos disputando 30 vagas e a condição não foi de igualdade entre eles. Não é má fé dos outros, não. Não estamos aqui fazendo essa discussão. Estamos dizendo que cabe ao processo eleitoral oferecer condições igualitárias a todos os 140 candidatos. E aqui vai um apelo. É um apelo mesmo, senhores vereadores. Conselho tutelar não é brincadeira. Quem se propõe a ser conselheiro tutelar, ele tem que ter vocação. A questão aqui é da necessidade de termos um processo eleitoral sério, justo, para que cheguem ao cargo pessoas que tenham vocação, idoneidade todos tiveram, capacidade todos têm, mas que tenha isso imbuído como responsabilidade dentro de si, que saiba, que tenha um conhecimento. O processo eleitoral está justamente aí, porque quem melhor sabe distinguir isso é o eleitor, é o povo. É que sabe a história que cada um desses candidatos tem na sua comunidade e se essas pessoas de fato representam e tenham condições de exercer esse trabalho que é muito digno, mas também de muita responsabilidade e muito que não é compatível a qualquer pessoa. Eu confesso não tenho condições de ser um conselheiro tutelar. Mas será que esse resultado das eleições apontou geralmente as pessoas que deveriam estar lá? Não! Essa é uma questão que a gente precisa discutir e que aqui os vereadores têm o poder de reavaliar. Algumas sessões eleitorais tiveram a quebra do sigilo do voto do eleitor. Nós temos notícias de cédulas com identificação do número de título do eleitor atrás. Nós temos situação de listas de votação apenas com o nome, não com a assinatura do eleitor. Essas questões eram motivos para invalidar aqueles votos. E não aconteceu. Nós tivemos muitos locais, já falei da questão dos veículos, da apuração dos votos, né? Os mesários. Nós temos também um despreparo dos mesários e de quem acompanhou o processo de captação e apuração dos votos. Normalmente, em toda eleição, as eleições gerais, a maioria dos mesários são servidores públicos de carreira que são recrutados pelo TRE. Se o Conselho de Direitos quisesse, poderia convocar os mesmos para participar do processo eleitoral. Aqueles mesmos que participam de eleições oficiais, que já têm a experiência de muitas eleições. Tem pessoas que trabalham nas eleições com muita vontade, com um desejo voluntário mesmo de participar do processo. Se fossem convidadas a participar dessas eleições do Conselho Tutelar na mesa diretora, participariam. Diz o artigo 139 do ECA que as eleições devem ser organizadas, preparadas pelos membros do Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente. Eventualmente você pode chamar outras pessoas para participar desse processo. Daí você chamaria então essas pessoas que participam de eleições oficiais. No entanto, participou dessas mesas pessoas que são estranhas ao Conselho.
Então nós não sabemos o porquê disso. E essa indicação é que causou a desorganização do processo. E aí nós vamos pontuar uma questão importante. Os candidatos tinham de 2 a 3 dígitos nos números. E a cédula continha 3 quadradinhos. Se eu quisesse votar no candidato 11, eu pegaria a urna e escreveria 11 nos primeiros 2 quadrinhos ou nos 2 últimos quadrinhos? Eu deveria rabiscar o quadrinho que eu não utilizei? O que aconteceu? Se eu rabiscasse o primeiro quadrinho e escrevesse 11, o voto estava anulado em algumas sessões eleitorais, mas para outras não. Se eu escrevesse 11 nos 2 primeiros quadrinhos, eu poderia colocar um 0 e votar no 110. Nós não sabemos e não tivemos a integridade dos votos, porque nós tivemos sessões eleitorais com urnas violadas. E na apuração, 24 horas, recontagem sem a presença de ninguém. E nesse momento, onde estão as cédulas? Onde estão os votos? Inacessível. Não está lacrado. Se os senhores vereadores